Eu saúdo os amados irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Rendemos graças ao Senhor por mais um dia e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu sou o pastor Jorge Silveira, pastoreio a Igreja Batista Edificação em Cristo, a IBEC, ali no bairro da Boca do Rio, na Avenida Jorge Amado, número 101. Pastoreio juntamente com a minha esposa, a pastora Ana Cristina, e é sempre com muito prazer e alegria que trazemos uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje, meu irmão, minha irmã, vamos meditar na palavra que está na carta de 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao versículo 12. E após acabarmos a palavra, se você gostou, então dê um like, compartilhe, para que essa palavra possa edificar outras pessoas, para que essa palavra possa ir para os quatro cantos da terra e vidas sejam saradas, vidas sejam curadas e restauradas, vidas sejam edificadas e fortalecidas pela palavra de Deus. Amém? Então vamos ler aqui 1 Coríntios 6, versículo 9 até o versículo 12, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é porque alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém, Senhor, esta é a tua palavra, que é viva, eficaz e não volta vazia. Fala conosco, Senhor, nesta hora, consola, edifica, exorta, mas que a tua palavra venha fazer uma diferença tremenda na vida dessa pessoa que está vendo, que está ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, queridos, aqui na palavra de Deus, nessa carta aos 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala algo tremendo no versículo 9. Ele fala que os injustos não herdarão o reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando de coisas tremendas, ele vem exortando aquele povo da igreja de Corinto, e ele fala que os injustos não herdariam o reino de Deus, o reino dos céus. Nós sabemos que justos são aqueles que foram justificados por Jesus. Jesus se fez maldição por nós, ele fez justiça por nós. Então, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. E a injustiça que estava sobre nós, a maldição que estava sobre nós, ela foi exatamente quebrada, cortada, quando Jesus deu a sua vida por nós. E aí, então, também nos tornamos justos, tornamos justificados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia nos fala aqui que os injustos não herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte, e no caso que ele estava advertindo a igreja de Corinto, ele estava se referindo às práticas graves, às práticas condenadas dos cristãos, práticas que depois alguns foram deixando para trás quando aceitaram a Cristo. E aqui, abaixo do versículo 9, quando ele fala que os injustos herdariam o reino de Deus, ele diz: não erreis, ou seja, vigie. E ele começa a dizer que tipo de injustiça ele estava se referindo. Na verdade, ele estava se referindo ao pecado. Ele começa a citar fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Estes não herdarão o reino de Deus. Ele está se referindo a pessoas que andam no pecado, e essas não herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele estava ali
tentando fortalecer aquela igreja dos Coríntios, porque aquele povo, os coríntios, eles acreditavam que mesmo vivendo uma vida de pecado, uma vida dissoluta, mesmo vivendo uma vida libertina, uma vida degenerada, eles alcançariam a salvação. Somente por frequentar a igreja, por participarem de cultos, por dizerem que eram cristãos. Então, é importante entendermos que o injusto que a Bíblia se refere é aquele que não faz a vontade de Deus, que anda praticando o pecado. E aquele povo, eles andavam, eles viviam uma vida sem moral, uma vida espiritual que discordava da palavra de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo ele chama a atenção. E a igreja de Coríntios, aqui, quando ele fala, e é o que alguns têm sido, mais a vez sido lavados, mais a vez sido santificados, mais a vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui, a igreja de Coríntios, ela não demonstrava nenhum tipo de transformação moral, nenhum tipo de transformação de caráter, e ainda muitos deles queriam assumir funções e cargos na igreja. Na verdade, os coríntios foram os pais espirituais de uma igreja de crença fácil, uma igreja do pode tudo. E é o que temos visto hoje, o evangelho, muitas vezes em algumas igrejas, uma igreja que pode fazer qualquer coisa, pode cometer qualquer tipo de coisa que desagrade a palavra de Deus, e que as pessoas não são exortadas pela palavra para que elas entendam que é importante o sacrifício, para que elas entendam que é importante sair do pecado. A cidade de Coríntios, ela era um centro de vícios sexuais de vários tipos, e a igreja cristã quase não podia evitar esse tipo de contaminação por estar dentro desse ambiente. Então, faltava à igreja de Coríntios o verdadeiro caráter de Cristo. Faltava à igreja de Coríntios a santidade e a pureza. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo recebendo a palavra, mesmo sabendo que aquela palavra vinha de Deus, mas eles não estavam preocupados com isso. Queriam fazer tudo de qualquer jeito, independente se afetava Deus ou não. E aquela igreja, ela não entendia que faltava essa pureza, essa santidade, e essa igreja pregava uma liberdade total, por conveniência, para realizar seus desejos carnais, seus impulsos, entregando-se à imoralidade e ainda tentando se justificar com base no entendimento errado da palavra de Deus, quando se falava que tudo é lícito, tudo é dentro da lei, tudo pode ser feito. E que temos visto isso em alguns lugares, em algumas igrejas, em alguns templos, em algumas religiões, que o importante é buscar a Deus, mas que você tem o livre-arbítrio para fazer qualquer coisa. Tem o livre-arbítrio para fazer o que você quer e bem entende. E é isso que o apóstolo Paulo ele estava se referindo. E aí o apóstolo Paulo, ele admoesta e dá uma resposta. Quando no versículo 12, ele responde, aquilo que estavam sendo questionado entre eles. E ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as convêm. Aí, o apóstolo Paulo, ele vai até aquela igreja e começa a levar o entendimento da palavra. Ele leva o entendimento do que seria
a liberdade cristã. Aquele povo estava confundindo a liberdade com a libertinagem. E é isso que faltava àquele povo. E a libertinagem é uma conduta de pessoas que se entregam imoderadamente, inconsequentemente, aos prazeres sexuais. São pessoas imprudentes, são pessoas que não cumprem as leis, são insubmissas, são indisciplinadas, são rebeldes. Estavam confundindo a liberdade cristã com libertinagem. E Paulo, ele percebeu que aquele povo, os coríntios, mesmo recebendo o evangelho pleno, mesmo recebendo uma palavra de Deus que é viva, eficaz e não volta vazia, eles continuavam se envolvendo com o pecado, continuavam se envolvendo com a imoralidade, que não houve, na maioria deles, uma transformação de caráter, uma transformação nas suas atitudes, continuavam fazendo o que vinha e o que não vinha na sua mente. Eles faziam de maneiras inconsequentes, sem pensar no Evangelho, sem pensar naquilo que agrediria a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, tudo é lícito, tudo é permitido. O apóstolo Paulo quer dizer, olha, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua, você tem livre-arbítrio, você é dono do seu nariz, você é dono das suas escolhas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, tudo que você fizer trarão consequências, boas ou más. Tudo que você fizer terão resultados negativos ou positivos. Então, nem tudo convém. Ou seja, nem tudo edifica, nem tudo é vantajoso. Ainda que você tenha o livre-arbítrio para escolher. Você tem que ter cuidado para que as suas escolhas, as suas atitudes, as suas palavras não venham trazer problemas futuros para você e para outras pessoas. O que acontece, irmãos, é que os coríntios, eles queriam viver uma vida dizendo que serviam a Cristo, que eram da igreja de Cristo, que ouviam a palavra e até diziam que praticavam a palavra. Mas, na verdade, eles não se comportavam como tal. Não eram referência onde eles passavam. Não davam bom exemplo. Eram capa de cristão. Lobo com pele de cordeiro. Lobo com pele de ovelha. Eles envergonhavam o evangelho de Cristo. E o que temos visto hoje, meus irmãos, em muitos lugares, são pessoas que dizem, eu sou crente, eu sou servo, sou batizado nas águas, fui até batizado no Espírito Santo, mas não dão exemplo dentro de casa, não dão exemplo na família, não dão exemplo em lugar nenhum. E querem se passar por cristão, querem se passar por servos de Deus. E é aqui que o apóstolo Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo é proveitoso. E por isso que antes, lá no versículo 10 que nós lemos, ele fala do que é ser injusto. Quem são as pessoas injustas? Aqueles que andam no pecado, praticando iniquidade, vivendo na imoralidade, vivendo na carnalidade. E o apóstolo Paulo, ele adverte a isso. São os beberrões, pessoas que andam dando palavrão, sexo ilícito, lascívia, andam na mentira, andam nos vícios, andam nos desejos carnais. A liberdade cristã, ela deve ser exercida, meu irmão, minha irmã, com prudência, com ordem, com decência, com disciplina. Nós somos livres, sim, para adorar, somos livres para buscar o Senhor e temos, sim, o livre-arbítrio para agirmos conforme o que queremos, conforme o que queremos fazer ou falar. Mas nem tudo convém falar. Nem tudo convém agir. Nem tudo vai ser algo que possa edificar alguém ou até mesmo a você. Aquele povo estava envergonhando o evangelho. Paulo quer dizer, olha, tome cuidado com suas palavras.
Tome cuidado com essas atitudes. Tome cuidado com as suas práticas. Você pode fazer tudo, mas nem tudo convém. E quando Paulo fala isso, ele estava se referindo ao Evangelho de Cristo. Ele estava se referindo às leis do Senhor. As pessoas hoje em dia não estão se preocupando com as outras, não estão se preocupando com o que vão pensar, com o que vão pensar, ela quer fazer e acontecer, sem se preocupar muitas vezes com as consequências, quando vem consequências ruins, quando vem coisas ruins, quando as pessoas da família se afastam dela por coisas inconvenientes, inconsequentes que foram feitas, elas aí buscam um arrependimento. E muitas vezes já é tarde. E às vezes não é um arrependimento verdadeiro, não é arrependimento genuíno, mas é simplesmente um remorso e voltam a fazer as mesmas coisas, porque é lícito, eu vou fazer, é do meu jeito, eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero, e as pessoas não se importam se aquilo que você falou, se agrediu alguém, se vai ferir alguém, se vai prejudicar alguém. Nem tudo convém. Nem tudo pode ser falado, nem tudo pode ser praticado, meu irmão, minha irmã. E o apóstolo Paulo fala muito bem isso. Ele diz, olha, tome cuidado para que as suas palavras, para que as suas práticas não prejudiquem a você mesmo futuramente, para que suas atitudes, suas palavras não prejudiquem o seu próximo, as pessoas que estão perto de você e que não têm culpa das suas inconsequências, que não tem culpa nas suas palavras, não tem culpa nas suas precipitações de atitudes e palavras. Então, queridos, nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que Deus, ele tem que ser a nossa prioridade. Nós precisamos entender que existem coisas, palavras, atitudes que não são para ser ditas. Existem palavras e atitudes que não são apropriadas para o cristão, que não são apropriadas para aquele que diz ser servo, ser serva. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e contemplando os maus. O Senhor está te vendo agora. Além dele te ver, onde quer que você esteja, ele vê as suas atitudes. Ele conhece o seu coração. Ele sabe se o seu coração é puro. Ele sabe se o seu coração é santo. Ele sabe se o seu coração o busca verdadeiramente. O busca em espírito. O busca em adoração e em verdade. Muitos, às vezes, vão à igreja, lê a palavra, até evangelizam, mas alguns não conseguem nem ganhar ninguém, porque as suas atitudes não são de acordo com a palavra de Deus, são totalmente opostas à palavra de Deus. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, são atitudes, são palavras de sabedoria, palavras de amor, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de fé. E não só palavra, mas atitude de amor, atitude de fé, atitudes que possam levar as pessoas a crerem no Deus vivo, a crerem no Deus que você diz que serve, a crerem no Deus que você diz que cura, que liberta, que restaura. E que muitas vezes a sua própria vida não está restaurada. Muitos se entregaram a Cristo, muitos foram transformados pelo Evangelho de Deus e começaram a abandonar a Deus, começaram a ser paquera de Jesus Cristo, ficantes de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, nós somos a noiva de Jesus, mas muitos não querem esse compromisso de noivado, querem simplesmente receber a graça, receber a bênção do Senhor. Muitos não reconhecem quem eram no passado, de miséria, de angústia, de dor, de sofrimento, de humilhação, de rejeição. E que Jesus transformou, que Jesus restaurou, que Jesus lhe fez justo. Mas esqueceram, deixaram para trás a transformação.
E muitos vão buscar um passado de perdição, passado de erro, passado de pecado. E depois voltam a viver as mesmas angústias, voltam a viver as mesmas aflições, voltam a viver as mesmas iniquidades e voltam a ter as mesmas tristezas, as mesmas preocupações. É necessário buscarmos verdadeiramente ao Senhor. É necessário vivermos sempre como justos, como justificados pelo sangue de Jesus. O Senhor quer de mim, o Senhor quer de você apenas fidelidade. Ele lhe deu livre-arbítrio, Ele me deu livre-arbítrio para falarmos o que quisermos. Mas nem tudo vai ser conveniente. Nem tudo vai ser bom. Nem tudo agrada a Deus. Não cabe mais aquele que entregou a sua vida para Jesus e se batizou nas águas, dizendo que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Batismo nas águas significa um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, dizendo, eu não quero mais cometer essas coisas, eu não quero fazer mais as coisas que agrediam a Deus, eu não quero ser mais uma pessoa injusta, eu não quero mais ferir o coração de Deus, porque quando eu faço essas coisas eu trago maldição para mim. Quando eu faço esses pecados, eu cometo essas coisas que desagradam a Deus, eu trago maldição sobre a minha vida. Então é necessário se firmar, meu irmão. É necessário se firmar, minha irmã. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, é importante entregar a sua vida para Jesus e você verá uma vida transformada, uma vida restauradora. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Oh, glória! Abundância significa uma vida que transporta. Uma vida que transborda, para que possa, através da sua vida, alimentar outras vidas, encher outras vidas, as vidas que estão próximas de você, que estão perdidas, que estão precisando do amor de Deus. Ela precisa ver o seu testemunho, ela precisa ver a sua vida, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que diz, olha, essa pessoa verdadeiramente foi transformada. Essa pessoa era assim, assim, assim. Pessoas que não tinham nem mais credibilidade com seus familiares, mas que depois que aceitaram Jesus, seus familiares começaram a ver as suas transformações, começaram a ver a cura da alma, começaram a ver os seus comportamentos que foram mudados, que foram transformados, e começaram a dizer, olha, agora sim, fulano mudou. Que religião é essa que fez isso? Aí você vai dizer, não é religião, é Jesus. Jesus fez isso na minha vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, faça uma reflexão nessa palavra de hoje. Se arrependa. Você que se batizou nas águas, que disse que nunca mais voltaria a cometer esses pecados, ou cometer outros pecados que você nem cometia, é hora de dizer, Jesus, me perdoa, eu não quero ter a vida assim. Nós sabemos, irmão e irmã, que o pecado é atraente, o pecado é bom. Sabemos que o pecado são coisas boas e por isso às vezes é difícil fugir dele, porque ele nos aprisiona, ele nos faz ficarmos viciados nele, nas drogas, no sexo, na mentira, na orgia, vicia. E o apóstolo Paulo diz também, aqui, ele diz assim, versículo 12, quando ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, depois ele fala, todas as coisas, ou seja, tudo me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, ou seja, tudo é lícito, mas nenhuma me deixarei dominar. Existe o contraste aqui de tudo é lícito e nenhum. Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhum. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meu irmão, minha irmã, é que
O excesso de liberdade pode te levar a uma escravidão. O excesso de liberdade pode te levar a uma prisão e você ficar dependente dessa aparente liberdade, que na verdade é uma liberdade que vai te aprisionar em um relacionamento, vai te aprisionar em uma droga, uma bebedice, porque você diz, eu sou livre, mas não é. Eu sou livre para fumar, sou livre para beber, mas no momento que você fica dependente desse cigarro, dessa maconha, dessa droga, no momento que você fica dependente dessa bebida, no momento que você fica dependente do seu relacionamento, que muitas vezes é um relacionamento agressivo, ou que só tem sexo, você fica aprisionado, significa que essa liberdade sua é mentirosa. E na verdade você fica preso, você fica escravo. Isso que estava acontecendo com aquelas pessoas de Coríntios. Eles estavam advogando para si um tipo de liberdade que se colocavam, na verdade, debaixo de servidão de práticas pecaminosas, de vícios, de sexo ilícito, de mentiras. Então, queridos, por isso o apóstolo Paulo ele diz, eu não me deixarei dominar por nada. O apóstolo Paulo ele diz, precisamos nos preocupar. Ele quer dizer, olha, nós precisamos nos preocupar, refletirmos, nós precisamos analisarmos tudo que vamos falar. Todas as nossas atitudes, nós precisamos julgar, verificar se são coisas que agradam a Deus, verificar se são coisas que não vão comprometer outras pessoas, verificar se os meus pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações estão em linha com a vontade de Deus. Se essas ações, se essas palavras não vão prejudicar o nosso próximo, o nosso parente, as pessoas que nós amamos. Muitos cometem coisas que acham lícitas, que acham legais, mas na verdade são coisas inconvenientes. São coisas inconvenientes, são coisas que não agradam a Deus. São coisas que podem prejudicar, atitudes que podem prejudicar, palavras que podem prejudicar outras pessoas. Muitos, para avançarem, para conquistarem, para receberem uma promoção, para se darem bem na vida, elas passam por cima de tudo, prejudicam outras pessoas, elas não estão preocupadas se o que estão fazendo, se o que estão falando vai atrapalhar a vida de outras pessoas, elas querem se dar bem, querem viver, muitas vezes, fora da palavra de Deus, querem viver em momentos prazerosos, mas que na verdade Jesus está vendo, Jesus está entristecido com esses momentos, com essas dificuldades. É necessário, meu irmão, minha irmã, você se apegar ao Senhor, voltar ao primeiro amor. É necessário você voltar para Jesus. Não simplesmente dizer, eu sou servo, eu sou crente, eu ouço a Bíblia, continue ouvindo a palavra de Deus, continue lendo a Bíblia, continue ouvindo a palavra de Deus, isso é importante, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não somente ouça porque você gosta, porque acha bonito aquele pregador, porque acha bonita a palavra daquela pregadora, mas busque ouvir, receber, busque fazer com que esta palavra ela penetre no seu coração, na sua mente, e você possa praticá-la. É momento de reflexão, meu irmão. É momento de reflexão, minha irmã. Verifique a sua vida como está hoje. E veja se o que você tem feito, se o que você fala, tem agradado a Deus. Verifique se as pessoas que você tem andado, se Deus aprovaria, se Deus aprova essas pessoas. Se são pessoas que verdadeiramente te edificam, te fortalecem, ou são pessoas que estão te puxando para baixo e você não está nem notando. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Ele está falando aqui, olha, tem coisas que nos aprisionam. Então temos que exercitar o fruto do Espírito, um dos 9 frutos do Espírito, que é o domínio próprio, o autocontrole. Você precisa pedir a Deus para Ele te dar esse autocontrole, para Ele te dar esse domínio próprio, para você não ficar preso nos seus relacionamentos, para você não ficar preso em coisas que traz prazeres efêmeros, traz prazeres momentâneos. O mais importante é você se apegar na palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas, meu irmão, minha irmã. Você teve experiências tão lindas com o Senhor. Deus te tirou da lama, Deus te tirou do pó, para te trazer como um rei, como uma rainha, para fazer com que as pessoas da sua casa, da sua família, do seu bairro, começassem a te dar credibilidade que você nem tinha. Reconheça o poder de Deus, reconheça essa transformação e busque verdadeiramente se arrepender, meu irmão, minha irmã. Não é tempo mais de brincarmos, não é tempo mais de ficarmos cometendo coisas que desagradam a Deus. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Precisamos exercitar o domínio próprio, o autocontrole. A Bíblia diz que nós, quando aceitamos Jesus e quando nós nos batizamos nas águas, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz também lá em Romanos 6,16, que o salário do pecado é a morte. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Vigie, busque, para que o inimigo não te leve para o profundo poço, para não te leve para o fogo ardente, para que o Satanás e seus agentes não te leve de volta para aqueles momentos que você vivia de angústia, de aflição, de incerteza, de insegurança. É hora de se arrepender. É hora de buscarmos a face do Senhor. É hora de sermos nova criatura de novo. É hora de buscarmos mais intimidade com o Senhor. E ele diz aqui, 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Oh, glórias! Oh, glórias! A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, a Bíblia nos fala, meu irmão, minha irmã, que nós seremos refletidos imagem de Cristo, refletido como espelho a glória do Senhor. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você, que sejamos a sua imagem e semelhança. Não estabeleçam limites para si mesmo com uma liberdade exagerada. O que você tem feito para agradar a Deus? É hora de voltar à essência da adoração. É hora de voltar a buscar como você buscava antes. A buscar quando você estava sofrendo, quando você estava chorando, dizendo, eu quero sair dessa, eu não consigo. Ou talvez você até pensou em se matar. Ou talvez você pediu, Deus, tira a minha vida. E aí o Senhor veio com suas mãos santas e benditas e colocou sobre a sua cabeça e disse, filho, filha, tu és meu. Eu vou te livrar dessa, eu vou te tirar dessa, mas me segue. Te entrega completamente a mim. Entrega o teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu farei. E Ele transformou, Ele restaurou e curou. E talvez hoje você se esqueceu de tudo isso.
está vivendo uma vida dissoluta, está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. Será que você, se Jesus viesse hoje, você herdaria o reino de Deus? Então faça essa reflexão este dia. Coloque sua vida diante do Senhor. Busque se arrepender completamente, para que o Senhor volte a colocar as suas mãos santas sobre você. E você que tem buscado uma vida de oração, que tem buscado uma vida de intimidade, tão somente creia que Ele vai, com certeza, te abençoar. Porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua história, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você não tenha conseguido o que você quer. Se o que você quer, se o que você sonha estiver em linha com a palavra de Deus, então somente creia que o Senhor no seu tempo fará. Continue buscando, continue em santidade. Não se deixe contaminar com as coisas desse mundo, não se deixe contaminar com as pessoas. Olhe para Cristo, adore a Ele, busque a Ele. Não volte para trás, não olhe para trás, prossiga para o alvo, vá em frente, leia a palavra, busque a palavra, obedeça ao Senhor, continue, vale a pena, meu irmão, vale a pena. Vale a pena seguir a Cristo, vale a pena servir a Cristo, vale a pena se entregar a Jesus. Continue, se você está neste caminho, persevere, persevere. E você verá que as mãos do Senhor estarão sobre você, levando vida e vida em abundância, transformando, curando e restaurando, em nome de Jesus. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, é um momento de se arrepender, é um momento de reconhecer quem era você antes de Cristo, quem você passou a ser depois de Cristo e quem você é hoje, depois de muitos anos. Afastado talvez dos caminhos do Senhor, ainda que você não se ache afastado, ainda que você não se ache afastada. Se você continua lendo a Bíblia, amém. Se você continua ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, diz amém. Mas se continua praticando coisas impuras, coisas que desagradam a Deus, significa que você está afastado da intimidade com Deus. Aproveite esse momento e volta para o caminho do Senhor. Que se arrependa, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor, eu quero orar nesta hora por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo, eu oro por cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, para que essas pessoas sejam transformadas, curadas, restauradas, livra da iniquidade, livra do pecado, da imoralidade sexual, livra do vício, livra das drogas, livra da mentira, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas que se entregaram ao Senhor, que se batizaram nas águas, mas hoje estão afastadas do Teu Evangelho, estão vivendo uma vida de imundície, uma vida que desagrada ao Senhor, traz de volta, Senhor. Faz com que essas pessoas se arrependam, se entreguem ao Senhor completamente, Jesus. Ó Pai, essas pessoas que têm buscado o Senhor, que continuam firmes, que continuam fortalecidas, buscando mais e mais, ainda que estejam sofrendo, faz com que a Tua palavra se cumpra, com que todas as Suas promessas se cumpram, porque a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abençoa essas pessoas, restaura, cura, liberta, prospera. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor se faça resplandecer em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Que as bênçãos do Senhor, suas doces consolações venham sobre a sua vida, sua casa, sua saúde, seus negócios, suas finanças. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe e guarde seu dia. Compartilhe esse vídeo aí em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias ao Senhor.